passado nos propuseram um desafio, que nos fez refletir tanto sobre nós mesmos quanto ao mundo ao nosso redor. Durante a nossa pesquisa, a gente se deparou com o seguinte questionamento. Isso é uma cadeira? Quem aqui primeiro concorda que isso é uma cadeira? Afinal, por definição, tem 4 pernas, um lugar para sentar, um apoio de braço, um encosto. Por definição, é uma cadeira. Mas a gente se deparou com um questionamento ainda mais importante, que é, isso é somente uma cadeira? Essa ideia de negar o óbvio para descobrir todos os significados por trás de um objeto vem de um curso de Harvard chamado Tangible Things, ou Coisas Tangíveis, em português, claro. E nesse vídeo eles vão bem mais em detalhes sobre todo o contexto histórico de uma cadeira simples. E nisso nós descobrimos que a matéria-prima desse objeto em específico foi retirada em Connecticut, nos Estados Unidos. O eucalipto, que no caso é o material do qual ela é feita, era uma matéria-prima extremamente importante para a economia inglesa, visto que era muito valorizada na Europa por conta de sua escassez. Essa cadeira também é um documento de toda a escravidão que aconteceu nesse período, já que, assim como no Brasil, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, a principal mão de obra utilizada nas lavouras era escrava. Então, essa simples cadeira virou toda uma simbologia, carrega todo esse contexto histórico, desse desrespeito, desse preconceito que existiu nessa época. Além disso, podemos apontar outra desigualdade. Nas casas, nas vilas dos Estados Unidos colonial, você ter uma cadeira em casa era extremamente raro. As pessoas geralmente tinham apenas uma na casa inteira, e nessa cadeira se sentava o homem da casa, o provedor do lar, simbolizando também o patriarcado. Durante as nossas investigações, a gente também se deparou com algumas dificuldades. Alguns grupos não conseguiam passar de 3 ou 5 tópicos, já que a gente tinha se colocado a meta de escolher um objeto próprio, que é de nossa preferência, e encontrar 10 significados além do óbvio para esse objeto. Então, a maioria dos grupos encontrou muita dificuldade, e uma delas foi, a gente enxerga as coisas, mas a gente não observa. A gente olha para alguma coisa, para um objeto nesse caso, absorve o significado inicial dele, como nesse caso, ser uma cadeira, só que a gente não consegue ir além, a gente não consegue enxergar todo o histórico, todo o significado que essa cadeira carrega com ela. Isso tem muito a ver durante o nosso crescimento. É muito engraçado quando você está com uma criança perto de você e ela fica na sua saia o tempo todo perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. E enquanto a gente cresce, nós vamos aprendendo as definições, nós aprendemos como as coisas são, e nós deixamos de perceber toda a outra gama de experiência que nós temos e aplicar nela, nós esquecemos em como as coisas poderiam ser. Simplesmente por conta do cotidiano. Trazendo isso para o contexto mais real, a gente consegue perceber... Quem aqui conhece o mito da caverna de Platão? Ótimo. Para quem conhece, maravilha, parabéns, é uma ótima história. Para quem não conhece, eu vou contar brevemente. Mas, basicamente, 3 prisioneiros, desde que eles nasceram, eles foram acorrentados, virados para o fundo de uma caverna. Ali. Desde que eles nasceram, tudo que eles viam eram as sombras projetadas no fundo dessa caverna. Então, a realidade deles se resumia àquilo. Tudo que eles conheciam como mundo era aquilo. Um dia, um deles consegue se libertar, ele foge da caverna, descobre todo o mundo mais interessante que tem lá fora, todos os significados, tudo não explorado que tem lá fora, e ele volta empolgado para contar para os outros 2 prisioneiros todo esse mundo novo. No que ele volta, os 2 prisioneiros acham que ele ficou doido, e nessa discussão acabam matando o prisioneiro que fugiu. Então, essa história vira uma alegoria para as pessoas que preferem viver na ignorância, preferem viver no fundo da caverna, olhando só para a sombra das coisas e não para elas como elas são de verdade. E é exatamente disso, de você dar a luz ao conhecimento. Na caverna, eles não faziam ideia de todo esse mundo que está lá fora. O pensamento deles era limitado. E no sistema educacional, falta muito de você conseguir aplicar todo esse conhecimento. Geralmente, nós temos 7 horas língua portuguesa, às 8 já virou gramática, já virou uma história completamente diferente. E nós não conseguimos estabelecer isso em nossas vidas. Nós não conseguimos ter esse pensamento crítico. E, além do mais, nós ficamos tão preocupados em saber definições que esquecemos de nos perguntar em relação ao nosso futuro. Nós nos esquecemos de seguir as nossas paixões.
Muitas vezes, as nossas paixões não têm nada a ver com a nossa vida acadêmica. E esse foi o ponto principal desse trabalho. Nós pegamos objetos que tinham valor afetivo. Eles tinham um real significado para nós. Para contar um exemplo para vocês, um dos grupos de pesquisa que participou escolheu uma medalha do Circuito Escolar de 2019 de handebol. E essa medalha não é só um pedaço de metal pintado de ouro com o símbolo do Circuito Escolar. Ela veio do ano de 2019, que para o time de handebol foi um ano muito especial. A gente acabou indo para a Dinamarca competir no Mundial, a gente acabou indo para o estadual competir em Piracicaba. Nesses 2 campeonatos, infelizmente, a gente perdeu. E quando a gente voltou para São Bernardo no final do ano, a gente disputou o circuito escolar. E esse foi um dos campeonatos que a gente ganhou esse ano. Então, essa medalha, ao invés de ser um simples objeto, ela adquiriu todo esse contexto, todo esse significado desse ano todo de esforço e de trabalho duro que resultou nessa vitória. Outro exemplo, que para mim é um dos mais especiais, um dos artigos que foi o jogo de chá. Nós analisamos esse objeto, é realmente muito especial para mim, porque veio de Portugal como um presente de recém-casado dos bisavós de uma grande amiga minha. E nisso nós conseguimos ver pela decoração detalhes da cultura greco-romana. Nós conseguimos falar sobre toda a história do casamento. Antigamente, o casamento era simplesmente um acordo financeiro. Ele não tinha nada a ver com se você ama aquela pessoa ou não. Além do mais, nós sempre, quando nós pensamos em chá, nós pensamos na Ásia, nós pensamos, no máximo, na Inglaterra. Mas eu descobri que Portugal é o maior exportador de chá da Europa. E isso é incrível. Simplesmente, várias pessoas, vários especialistas, afirmam que é o melhor chá que eles já tomaram na vida. Então, tudo isso nós conseguimos absorver de um objeto muito cotidiano, é muito usual você tomar um chá, um café com a sua família. Mas tem tanta história nisso, tem tanta vida nisso, e nós esquecemos. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que essa pesquisa, essa investigação, podia ser só uma base para um futuro muito melhor, onde a gente podia utilizar senso crítico, podia utilizar mais, observar as coisas de verdade. Porque, por exemplo, a gente acabou de sair de setembro, que foi o Setembro Amarelo, o mês de prevenção contra suicídio, e ao invés de observar um objeto que, por muitas vezes, pode não ter praticidade no cotidiano, por exemplo, uma cadeira, você observar, por exemplo, um amigo que podia não estar muito legal, podia estar dando um sinal de que alguma coisa por trás da aparência dele não estava dando certo, podia ser um colega que, apesar das notas, não estava muito legal. Você não parou para refletir que tinha alguma coisa por trás disso. E por isso mesmo nós temos uma missão a vocês. Uma proposta final. Que, quando vocês quiserem, na verdade, não tem data de entrega. Para quando vocês observarem o mundo, tentem enxergar o extraordinário no comum. Para que assim possamos construir um futuro em que o comum se torne extraordinário. Porque nada é o que parece.